Olá, meus queridos amigos. Meu nome é Aline Moura. É um prazer enorme estar aqui nesta casa querida, nessa casa de luz, transmitindo esse Evangelho de Jesus com todo o meu amor, com toda a minha gratidão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 33 do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através das lições do Espírito Emmanuel e que tem um título chamado Acalma-te. Em quantas vezes nós precisamos desse momento em que algum mentor espiritual, em que algum amigo, algum conselheiro vem para nós como se fosse o próprio Deus ou o próprio Jesus e fala: acalma-te. E o que é acalmar-se? Acalmar-se é equilibrar-se, é estar em plena harmonia, é estar em contato com a sabedoria divina para poder compreender que as coisas estão além do nosso tempo, que existe um tempo maior, um plano maior para todas as coisas. E é por isso que essa lição do livro psicografado por Chico, através dessa lição de Emmanuel, vem iniciar com o seguinte conselho: a Deus tudo é possível. Uma frase do próprio Cristo, do próprio Jesus, dizendo que para Deus tudo é possível. E isto está registrado em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Então, seja qual for a perturbação que reina-te, acalma-te e espera, fazendo o melhor. Seja qual for a preocupação que te invade nesse momento, acalma-te e espera, fazendo sempre o melhor que você pode. E lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Então a lição já começa nos lembrando que não importa qual é a preocupação, o problema que está vindo, a tempestade que se aproxima, a angústia que te aflige, não importa. O mais importante é que você tenha calma e aprenda a esperar a providência divina. Só que aqui vale um pequeno detalhe. Esperar é confiar. É no sentido de esperança. Não é esperar que um milagre, uma situação fantasiosa aconteça. Esperar é esperança. É esperar perseverando que tudo que você tem plantado, tudo que você tem pedido a Jesus, pedido a Deus, está acontecendo. É esperar que Deus guie você através da sua sabedoria, através da sua inteligência que é suprema. Então, faz o melhor e espera, faz a sua parte e espera. E acalma-te, e se harmoniza e se equilibra e persevera na tua luta sem desistir. Porque quando a gente está diante de uma tempestade, o que a gente faz? A gente melhora a situação ou a gente torna essa tempestade mais difícil? Como que a gente reage diante das dificuldades da vida? A gente piora com o nosso desequilíbrio ou a gente acalma essa tempestade, harmoniza, se equilibra e retoma o caminho? É essa que é a grande questão aqui da lição, né? Então, ele fala que Deus é um Senhor Supremo que exige, não no sentido de exigir, não no sentido de obrigar-nos, mas que para que a gente tenha contato com Deus é necessário,
É uma condição, por isso que se exige, porque é uma condição que nós tenhamos serenidade, para que Ele possa agir na nossa vida com segurança. E a terra é um lar que te sustenta, né? E ao mesmo tempo, uma faixa de forças tranquilas. Deus precisa que a gente plante a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso amor, a nossa caridade, porque a gente vá semeando essas pequenas sementes, preparando essa terra para que quando Ele venha agir sobre nós, nós teremos essas forças tranquilas, essa fé, essa força espiritual que me faz acreditar que, seja qual for a tempestade, seja qual for a turbulência que pode vir na minha vida, eu tenho Deus comigo. Eu tenho amor, eu tenho caridade e eu tenho serenidade para ultrapassar qualquer dificuldade. Então, essa lição fala muito com a gente e muito com a parábola da tempestade acalmada, que é quando Jesus está no barco com os seus discípulos, e você com certeza conhece essa parábola, essa passagem, porque ela gerou muitas músicas, porque Jesus está no barco com os seus discípulos ao mar, e de repente esse barco começa a ser envolvido por ventos turbulentos, uma tempestade se aproxima, e Jesus, em sua plena sabedoria, ele deita, fecha os seus olhos e vai meditar. E aos olhos dos apóstolos parece que ele está dormindo diante daquela tempestade que começa a ficar totalmente turbulenta, totalmente fora de controle. O barco parece que vai virar. E lá estamos nós, representados pelos discípulos de Jesus, representados pelos apóstolos do Cristo. E lá estamos nós, com medo, com Jesus totalmente próximo a nós, mas acreditando que o barco vai virar. Então, de repente, os apóstolos tomam uma decisão, que é acordar Jesus, despertando-o, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27, Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, e Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25, na Bíblia. No Evangelho segundo o Espiritismo, também retrata essa passagem. Então, Jesus se levanta, percebe a insegurança dos apóstolos e conduz dizendo: Por que tendes medos, homens fracos na fé? São vós, homens fracos na fé? São vós tímidos? São vós covardes na fé? Por que tendes medo? Depois, ainda pondo-se de pé, Jesus ergue os braços e, através dali, a tempestade se acalma e vem a bonança, a paz, a harmonia. E os homens espantados, depois dos apóstolos verem a autoridade do Cristo diante das turbulências da vida, eles dizem o seguinte: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Então, essa parábola, ela fala muito com a lição número 33, Acalma-te, do livro Palavras de Vida Eterna, porque ela vem mostrar para nós que cada semente que a gente planta nessa terra, que é a nossa vida, vai amadurecendo ao longo do tempo, vai nos tornando fortes, vai nos tornando maduros espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, e vai fazendo com que a gente veja
que durante um ano inteiro a espiritualidade nos ampara, nos guia, nos ilumina, nos sustenta? E que este trabalho de um ano inteiro é regado toda vez que nós buscamos o Evangelho. Toda vez que nós buscamos essa árvore de amor que Jesus plantou na Palestina, cujos homens não entenderam suas palavras de amor e que se estendeu por todo o planeta, criando raízes espirituais no Brasil. E se você quer saber mais sobre isso, leia Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque essa árvore, como diz a lição, que a cada dia que se levanta, cada dia em que nós abrimos os nossos olhos na terra, é um convite de Deus para que entendamos e atendemos a obra divina, para que possamos ser servos do Cristo na sua obra de amor, na sua obra de evangelização dos corações. Porque não basta que a gente só receba, a gente precisa doar, a gente precisa aprender. E a gente precisa entender que cada vez que a gente ajuda alguém, a gente está ajudando a nós mesmos. Então, quando aconteceu a passagem da tempestade acalmada, os apóstolos, eles se afinizam, eles se assemelham com a energia do desespero, a vibração da insegurança. Eles acreditam que eles vão morrer naquela tempestade. E quantos de nós, diante de um problema, diante de uma dificuldade, a gente simplesmente se desespera? A gente esquece a nossa religião, os nossos aprendizados, a gente esquece de Deus, a gente esquece de Jesus, a gente simplesmente se desespera e passa a ver esse problema, essa tempestade, como algo definitivo em nossa vida, né? Então, Jesus dormia? Será que Jesus dormia naquele barco? Não, Jesus não estava dormindo. Jesus tinha a fé, a confiança na vida, de que todos eles passariam harmoniosamente por aquela tempestade. Que aquela tempestade era uma força da natureza, assim como as forças da vida que vêm para nosso crescimento. Mas Jesus não estava sozinho ali com os apóstolos. Ele tinha uma equipe espiritual maravilhosa e grandiosa, que também existiam ali espíritos que manipulavam as forças da natureza. Então, quando Jesus diz, aquieta-te, quando o barco está quase virando, Jesus levanta, despertado pelos apóstolos, e ele ordena para o mar, aquieta-te. Jesus está falando o seguinte: espíritos benfeitores da natureza, aquietem essa tempestade, né? Manipulem as forças da natureza para que a tempestade passe, para que nós possamos avançar tranquilamente. Mas Jesus só fez isso porque ele foi despertado pelos apóstolos, ele foi chamado, convocado à sua autoridade espiritual. Então, a gente tem que entender que muitas vezes Jesus está conosco, mas a lição é nossa, porque ele é um governador planetário. Ele não precisa mais reencarnar. Ele não precisa mais passar pelas condições que nós passamos. Mas quem precisa passar por essas condições somos nós. Com o auxílio dele, é claro. Nós ganharemos harmonia, esperança, amor, serenidade. Mas nós temos que lembrar que ele é um espírito que, quando ele estava encarnado na Terra, ele era infalível. Ele conduzia tudo através da conexão com a sabedoria de Deus, pela vontade do Pai. E demonstrou isso em todas as passagens com os apóstolos, com os seus seguidores de amor, né? Então,
é a lei da vida. E ainda mesmo que a vida te apedreje, que a vida te fira, você, como Jesus diz, aquieta-te e abençoa essa pessoa que não tem a mesma condição espiritual que você, que não tem o mesmo entendimento, que não tem o mesmo olhar, que não tem a força espiritual, a fé na vida espiritual, a fé nos benfeitores, a fé na espiritualidade. Então abençoa, porque a lição 33 diz que os desesperados terão harmonia, os doentes voltarão à saúde. Quando você abençoa, até aqueles corações mais difíceis, né? Os loucos são curados, os ingratos despertados. Porque é a lei da vida que a luz domine essa treva, sem ruído, sem violência, sem dificuldade. E recorda-te que toda dor, como toda nuvem que forma e traz a chuva, se desfaz e passa. Se alguém te grita, te oprime, te espanca e amaldiçoa, acalma-te. Conduze-te à calma e espera, faz a tua parte e persevera, né? O Evangelho, ele nos ensina sabiamente a não pagar na mesma moeda, a pagar sempre com o bem, certo? O mestre estava lá no Mar da Galileia com os apóstolos, né? E ele deu uma super lição, falando, aquieta-te, acalma-te, né? Então, a doutrina nos explica que não existiu nada de sobrenatural nessa passagem. O que existiu é um espírito confiante, harmonioso, perseverante, que contava com a ajuda de outros espíritos que dominavam os fenômenos naturais da Terra, que dominavam as forças da natureza. E assim ele teve ali o seu ponto de autoridade, certo? Mas o que nos faz conduzir ao mesmo caminho do Cristo, ter essa confiança, essa fé, essa força espiritual? É o conhecimento. Quanto mais conhecimento e firmeza nós temos em relação à vida, em relação à nossa postura, em relação às nossas atitudes, mais e mais confiança nós teremos na vida, mais e mais fé nós teremos na vida. Porque esta passagem nos ensina que se a gente pede a Jesus com fé, se a gente roga ao Cristo ajuda nessa caminhada, a gente consegue perseverar nas tempestades da vida. E assim, quando a gente pensa que não há saída para certas situações, essas ondas vêm, se levantam diante de nós, parecendo que vão nos engolir para nos demonstrar a nossa força. Porque é nessa hora que a gente pensa que Jesus e Deus estão dormindo, é justamente nessa hora que os problemas da vida que parecem nos engolir, nos afogar, é nessa hora que Deus está agindo. É nessa hora que Jesus está no controle do nosso barco. É justamente nessa hora. E assim a sua autoridade, que é universal, não há um ser na terra que seja maior do que Jesus, maior do que o seu amor. Assim, ele vem e afirma, como na lição 33, a Deus tudo é possível, tudo, absolutamente tudo. Mas Deus só vai nos conduzir àquilo que é necessário para a nossa evolução. E nem sempre evoluir significa ter felicidade o tempo todo. Evoluir também é superar dores, é superar dificuldades, é crescer como pessoa, como espírito, como profissional, como familiar. É crescer, evoluir é crescer, é sair da zona de conforto, certo? E é essa fé que vai nos permitir ter calma,
paciência diante dos problemas da vida, diante das dificuldades, diante das pessoas difíceis, das pessoas e situações desafiadoras. É essa fé, é esse conhecimento sobre a vida. É essa segurança que vem através de Jesus, que vem através da nossa fé, do nosso amor, da nossa caridade, da nossa prática do bem, certo? Diante dos vícios da vida, nós devemos exercitar a nossa fé pedindo a Deus proteção, harmonia, pedindo a Deus amparo. E assim nós vamos vencer juntos, nós juntos com Jesus, juntos com a espiritualidade de amor, juntos com a espiritualidade de luz, vamos vencer essas tempestades que começam no nosso interior. Porque todas as vezes que nós estamos em busca da calma, é porque interiormente começou um conflito. Aí dentro está o conflito. Ele saiu para fora, mas ele começou por dentro. Certo? Então é importante que a gente, antes de querer vencer as grandes tempestades da vida, vençamos as nossas próprias tempestades, os nossos pequenos redemoinhos, os nossos pequenos conflitos, certo? E assim nos libertando de vibrações negativas, ou seja, de pensamentos e sentimentos negativos que vêm para atrapalhar a nossa vida. Porque encarnar, gente, é mergulhar nesse mar da vida. Nós já encarnamos mergulhados nesse mar da vida. Nesse mar chamado útero, que tem o líquido, que é o líquido amniótico. Nós já encarnamos mergulhados nessa barriga da nossa mãe, nesse líquido que nos prepara para a vida, para o mundo, nesse lar materno que nos prepara para darmos os primeiros passos. E ali, dentro do útero da nossa mãe, nós estamos vivendo esse temporal da vida, que é sair e sentir as primeiras sensações, os sons, a temperatura que é diferente, as vozes que parecem se embaralhar. Sentir uma diferença, porque nós não estamos mais envolvidos em algo, nós estamos livres. Nós muitas vezes estamos ali inseguros nas primeiras sensações da vida. Nos primeiros minutos da nossa vida, nós estamos chorando para atender às nossas necessidades básicas. Mas aí, à medida que nós crescermos, virão as provas que Jesus não pode passar por nós, embora ele seja o condutor do barco. E só a oração pode ser esse processo de fuga desse caminho doloroso, pode nos dar alívio na caminhada, pode nos dar fôlego e pode nos dar, um pouquinho mais de alegria ao nosso coração. Porque a tempestade, ela não é uma experiência para Jesus, ela é uma experiência para nós, que somos os seus seguidores. Então não há como a gente se isentar dessas tempestades. Elas são importantes para a nossa evolução. Mas o que não pode acontecer nessa tempestade é a gente perder o rumo, é a gente perder a fé, é a gente perder a nossa essência. E se por acaso um dia isso acontecer com você, recomece. Recomece. Eu tenho um professor que ele sempre dizia o seguinte: na dúvida, volte ao casulo. Na dúvida, volte para dentro de si. Veja onde foi que tudo se tornou diferente. E assim, estar encarnado é uma viagem breve cujo destino é incerto e provisório. A gente não sabe qual é o nosso destino na Terra, mas a gente sabe que é provisório. As tempestades, elas nos mantêm fortes na fé, na coragem, na perseverança e na esperança.
E Jesus é o condutor desse barco da nossa vida em todas as nossas encarnações. Já parou para pensar nisso? Jesus está nos conduzindo em todas as nossas encarnações. E olha só, se Jesus acalmar todas as tempestades da nossa vida, impedindo que nós possamos passar sobre elas, como que nós vamos dominá-las? Como que nós vamos evoluir e aprender a superá-las? Então, nós estamos neste mar que é a Terra, nesse mesmo barco chamado vida, para que nós possamos aprender a manter o rumo juntos, sem perder a direção. Porque nesse mar da vida, Jesus é o grande condutor, é o grande marinheiro, é o grande capitão do barco, é o grande capitão das almas, né? O barco é a vida. O mar é a terra onde estamos para evoluir. As ondas são as nossas aflições, as nossas angústias, a nossa ansiedade. É uma onda, tá vindo, nem chegou ainda, mas já tá causando dor, mas já tá causando dificuldade. É um medo. Os ventos são os medos. Os sentimentos e pensamentos negativos, as incertezas, eles trazem para nós uma situação que nem aconteceu ainda, mas nós já estamos ali apavorados, desesperados. A tempestade nem caiu, mas a gente já está nervoso, desequilibrado. Os apóstolos seriam nós, né? Nós, aprendizes do Mestre. Aprendizes do seu amor, das suas lições, da sua serenidade, da sua sabedoria. O sono de Jesus representa a fé, a confiança no futuro. E quem confia no futuro não tem por que sofrer gravemente de ansiedade. Ansiedade todos nós temos e é algo natural quando a gente sabe administrá-la. Quando a gente sofre ansiosamente pelo futuro, ansiosamente por algo que nem aconteceu ainda, nós estamos precisando trabalhar essa confiança na vida, precisando trabalhar as nossas emoções. Porque o despertar de Jesus no barco significa que mesmo diante dessas tempestades e desses problemas, nós devemos sim buscá-los. Mas não só quando nós estamos com medo de afundar, com medo de ruir, com medo de morrer. Nós devemos buscá-lo em todos os momentos da nossa vida. Porque olha só, os apóstolos poderiam muito bem ter perguntado: Jesus, uma tempestade se aproxima, o que nós podemos fazer? Juntos. Mas não, eles aguardaram a tempestade chegar e eles despertaram Jesus desconfiando da maestria, da serenidade, da autoridade de Jesus para passar por aquele problema. E quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós achamos que Deus está dormindo ou que Jesus não está vendo as nossas dificuldades? Quantos de nós desconfiamos o tempo todo da nossa fé, dos caminhos que Jesus, que Deus tem para nós? Quantos de nós? É por isso que a lição 33 termina dizendo: não duvide da palavra do Mestre quando ele afirma que a tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. E assim, garantindo o teu próprio descanso, garantindo a tua própria tranquilidade, a tua própria serenidade, refugia-te em Deus. Assegura-te em Deus. Coloca a tua âncora em Deus, em Jesus, na espiritualidade. E assim, você pode até passar pela tempestade, que a tempestade é certa, mas você não vai passar por ela com um sofrimento maior do que você deveria ter. Porque a dor é um despertador para que nós possamos evoluir,
para que nós possamos crescer e para que nós possamos entender o quanto Deus é o Criador amoroso da nossa vida, o quanto a gente pode crescer e aprender com Jesus. E assim eu só posso agradecer a sua companhia e a essa casa querida por este presente, que é essa palestra. E se você puder, acompanhe os trabalhos desta casa, acompanhe os trabalhadores, acompanhe as obras sociais, assistenciais, continue acompanhando as palestras aqui pelo YouTube. E para me acompanhar, é só acessar o canal aqui do YouTube, Aline Moura Palestras. Um grande abraço e diante das tempestades da vida, refugia-te em Deus. E até a próxima. Até a próxima.